E hoje o nosso tema é motivem-se uns aos outros. É muito interessante que seja justamente hoje que nós estamos aqui batizando esses irmãos queridos, porque ao longo da caminhada muitas vezes a gente desanima mesmo. E ao contrário do que deveria acontecer, motivação e encorajamento, muitas vezes o que acontece é o desânimo. A palavra, em vez de ser a de elogio, é a de desencorajamento. Acontece muitas vezes o que tem nesse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que muitas vezes acontece nas nossas relações. Apenas para a gente descontrair um pouquinho. Vamos lá? Vamos ver aqui. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... Deixe-me continuar, seu Madruga. Do João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Pois é, isso que muitas vezes acontece, não é verdade? A gente vive aí numa rotina em que muitas vezes a gente é contaminado pelo desânimo, onde a gente parece que não dá para ver o outro bem, a gente tem que arrumar algum defeito para tentar colocar o outro para baixo, ao invés de colocar o outro para cima. Então, o desânimo, muitas vezes, faz parte da nossa experiência. Em algum momento da vida, alguns mais, outros menos, mas a gente geralmente acaba sendo, de alguma forma, contaminado pelo desânimo. E as razões são as mais diversas. Cada um tem uma razão própria. Às vezes é uma decepção que você tem em relação a alguma pessoa que você confiava, que você investiu, e de repente você se decepciona com essa pessoa e você acaba entrando num processo de desânimo. Às vezes é uma frustração consigo mesmo. Às vezes você não consegue ser tão bom, entre aspas, quanto o mundo ao seu redor exige que você seja, e você acaba entrando num processo de frustração, de achar que você não tem competência, que você não tem nenhum tipo de qualidades. Ou então a falta de reconhecimento quando você dá duro, quando você faz o seu melhor e aí não chega ninguém para dar um tapinha nas costas e te dizer assim, poxa, valeu, foi legal isso que você fez. E de repente você se sente só e você começa a se perguntar, poxa, para que eu faço tudo que eu faço se ninguém reconhece isso? E você muitas vezes acaba desanimando. Muitas vezes é a crítica, porque não é só a falta de reconhecimento. É a crítica de alguém que chega para você e, ao invés de encorajar, ela vai criticar o que você faz, e isso sistematicamente, às vezes dentro da própria casa, nas relações familiares, ou às vezes a rotina, que desanima muita gente, que tem dificuldade de conviver com a rotina, fazer as mesmas coisas todos os dias, ou mesmo a solidão. Veja, são motivos. São vários motivos. Eu poderia listar aqui vários, a gente não precisa se deter muito, porque eu tenho certeza que você sabe muito bem o que é ficar desanimado. Em algum momento você se desanima. Eu não sei se você hoje está mais animado ou mais desanimado, mas o fato é que a Bíblia diz, motivem-se uns aos outros. E eu queria hoje que você saísse daqui com a certeza de que, às vezes, uma pequena palavra, às vezes uma atitude diferente em relação ao seu irmão, ao seu próximo, pode fazer toda a diferença no rumo que essa pessoa vai ter ao longo da vida. O nosso mundo hoje, não se esqueça disso, está carente de encorajamento e de motivação. O nosso mundo hoje está carente. E a prova disso é um vídeo que eu vou passar para vocês aqui. Esse vídeo eu não vou passar ele todo, eu vou passar apenas os primeiros 2, 3 minutos, mas se você quer ver o resto desse vídeo, que é uma historinha bem bacana, é um curta, você vai, no pequeno grupo dessa semana, eu vou mandar esse link para os facilitadores, e os facilitadores vão passar esse vídeo nas reuniões de pequeno grupo ao longo dessa semana para discutir esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha, um pedacinho desse curta, para ver como ele mostra a carência do nosso mundo de motivação e de encorajamento. Dá uma olhadinha.
I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. Then listen. You look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? 6 months old. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. But I always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. Se você quer ver como é que termina essa história, você pode ir no pequeno grupo essa semana que vai passar o resto do videozinho, tá bom? Mas eu só mostrei isso para você ver como que as pessoas estão carentes por ouvir coisas positivas. Por ouvir que, de alguma forma, elas são importantes, elas têm valor. Como as pessoas do nosso mundo são necessitadas, gente, de encorajamento. E sabe o que acontece? A Bíblia tem um mandamento que fala justamente sobre isso. Isso não é simplesmente autoajuda. Isso é o que está na Bíblia. Veja só que em duas passagens, e hoje eu selecionei esse texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, diz o seguinte: encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Encorajem-se, motivem-se uns aos outros. E não é só nessa passagem de Hebreus. No capítulo 10, nós também encontramos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí ele vai dizer: e consideremos uns aos outros, para quê?
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja quantas vezes aparece aí a expressão encorajar, incentivar. Aliás, gente, a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. Você quer saber onde você pode encontrar encorajamento e o desafio para encorajar? Essa carta, esse lugar é a carta aos Hebreus. Porque quando você lê lá no finalzinho de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 22, o escritor aos Hebreus vai dizer o que é a carta aos Hebreus. Ele explica o seguinte: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Ou seja, ele diz que a carta aos Hebreus, o que ele escreveu é uma palavra de exortação. E o que é exortação? Exortação nada mais é do que encorajamento. Exortar é estimular, é motivar, é encorajar a pessoa a seguir adiante, a continuar em frente. E isso porque, ao longo da carta aos Hebreus, ele cita diversas situações onde nós, normalmente, somos tentados a desistir, a desanimar, a voltar atrás. Alguns momentos de Hebreus para você ter uma ideia da força motivacional desse livro. Olha o que ele vai dizer. Alguns versículos, algumas frases pinçadas de Hebreus. Ele vai dizer: apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Depois ele vai dizer: sejam firmemente encorajados. Depois ele vai dizer: não abram mão da confiança que vocês têm. Depois ele vai dizer: vocês precisam perseverar. Tudo isso são palavras que nós encontramos em Hebreus. E não é por aí que fica. Continua. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A ideia de uma corrida que o cara está lá no quilômetro 30, quase desanimando, dizendo: não dá mais para mim, eu vou desistir. E chega esse livro e vai dizer: cara, você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Depois ele vai dizer: pensem naquele, falando de Jesus, pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Mais uma palavra de encorajamento. E ele vai dizer: suportem as dificuldades. Depois ele vai dizer: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Gente, você está percebendo quantas vezes esse escritor aos Hebreus, essa pessoa que escreveu essa carta, diz que a gente precisa ir até o fim, que a gente não pode desanimar, e ele está incentivando, encorajando. O contexto dessa carta, gente, é o contexto do desânimo. Ele está falando para um grupo de cristãos, judeus, que estava sendo perseguido, que estava sendo ameaçado na sua integridade por grupos judaizantes, que ficavam tentando eles a voltar para a sua religiosidade antiga. E o escritor aos Hebreus está dizendo o tempo todo: olha, vocês descobriram Cristo, algo melhor. Não voltem atrás, não desistam do melhor. Não voltem simplesmente por causa de uma perseguição, de uma dificuldade, de um tempo difícil. Não vão pelo caminho da desistência, simplesmente porque está difícil. Porque o caminho de vocês é o caminho certo. Vão nele até o fim. Gente, todos nós precisamos de encorajamento. E a gente precisa de encorajamento para enfrentar o desânimo e perseverar. O objetivo do encorajamento é esse: é levar você a perseverar até o fim. A gente vive numa época em que muitas vezes a gente faz igual esse desenho aí, ó. A gente desiste quando a gente já está quase lá. A gente começa uma coisa aqui, abandona. Começa ali, abandona. Começa a colar, abandona. Nós precisamos de perseverança. E para isso a gente precisa de motivação. Já foi feito um estudo, eu li sobre isso, sobre o poder da motivação e do encorajamento. E se descobriu o seguinte: o estudo era colocar duas pessoas com um balde cheio de gelo e o camarada botar o pé dentro do gelo. E ver quanto tempo ele aguentava ali. Então eles colocaram o primeiro, cronometraram, e o sujeito aguentou, tirou o pé. Aí colocou o segundo. Só que no segundo, eles pegaram uma pessoa e começaram, essa pessoa ia motivar. Então tinha o que colocava o pé e tinha um outro que ficava dizendo: rapaz, não desiste. E aí quando ele estava, rapaz, peraí, aguenta mais um
E um ficava motivando, e o outro com o pé dentro do gelo. Quem você acha que aguentou mais? E esse estudo foi repetido diversas vezes, e a conclusão é de que a pessoa que tinha alguém para motivá-la aguentava pelo menos o dobro do tempo do que aquela pessoa que não tinha ninguém para motivá-la. A nossa vida é assim. A gente precisa de motivação, de alguém que diga, não desista. De alguém que diga, olha, você precisa continuar. Uma das melhores cenas do cinema relacionadas à motivação, gente, foi do Rocky Balboa. Não sei se você viu esse filme, Rocky Balboa. E tem uma cena em que ele fala com o filho dele sobre não desistir. Eu separei essa cena, dá uma olhadinha, que palavra de encorajamento para o moleque. Vamos lá. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Gente, eu sei que muito do que você viu aqui é o velho discurso da autoajuda. Mas eu queria que você salvasse desse trecho a palavra que ele diz, olha, a vida vai bater muito, mas você precisa continuar em frente. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é isso. A gente vai apanhar muito. A gente vai ser perseguido. Mas continua, não desiste. E, gente, é muito interessante a gente perceber que o mundo aí fora está encorajando, já encontrou o segredo do encorajamento, e muitas vezes aqui, onde a gente deveria encontrar encorajamento, a gente é insensível em relação a isso. Eu não quero deixar você hoje com o exemplo do Rocky Balboa, simplesmente. Eu quero deixar você com o exemplo de Hebreus. E é muito importante que você faça aí rapidamente um exercício de memória. Será que você lembra quem escreveu Hebreus? Alguém sabe quem escreveu Hebreus? Alguém chuta? Apolo? Paulo? Priscila? Dizem que foi Priscila que escreveu, porque no final ela escreveu assim, vejam como eu escrevi a você resumidamente. Foi um... né? Enfim, é brincadeira. Mas uma das opiniões do século II, um dos pais da igreja chamado Tertuliano, muito antigo, já no século II, Tertuliano disse, segundo ele, é óbvio que isso é altamente questionável, mas é interessante que seja assim, que o autor da carta aos Hebreus foi um sujeito chamado Barnabé. E eu queria hoje que você saísse daqui com o exemplo desse cara, Barnabé.
Vamos supor que seja ele que escreveu. Porque Barnabé significa literalmente filho do encorajamento, ou o encorajador. A palavra dele é filho da exortação. E no final ele diz, a minha carta é uma carta de exortação. Então dizem que foi ele que escreveu por causa disso. Eu queria que você... eu vou mostrar para vocês 4 flashes da vida desse sujeito chamado Barnabé. Você não deve ter ouvido falar dele muito. Sabe por quê? Porque ele não é protagonista. Ele não é a estrela principal. Ele nunca ia ganhar Oscar de principal, de ator. Ele no máximo ia ganhar lá o do coadjuvante. Porque ele sempre trabalhou por trás, nos bastidores. Mas ele é uma pessoa extremamente importante como exemplo de encorajamento para você e para mim. Então dá uma olhadinha, alguns flashes de Barnabé, a história dele está no livro de Atos, depois você pode ler. Mas a primeira vez que o sujeito aparece na Bíblia é em Atos capítulo 4. Dá uma olhadinha aí, Atos 4, 36 e 37, diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Veja que Barnabé, então, não é nome, né? Barnabé era o quê? É um apelido dele. O nome dele era qual? José. Então, não era o nome do sujeito, era o apelido dele. E por que ele ganhou esse apelido? Porque Barnabé, gente, é uma palavra hebraica que significa filho do profeta, é Barnabás. Na verdade, toda vez que você olhar um nome com a palavra Bar, esse pedacinho antes, é porque ele é filho de alguém. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, é o filho de Jonas. Barnabé, é o filho do Nabas, que na verdade é a palavrinha hebraica para o profeta. E a função do profeta era encorajar o povo, era animar o povo, era corrigir o povo. E é por isso, então, que ficou Barnabé o encorajador. Agora, aqui aparece, a primeira vez que ele aparece aqui, o nome dele, ele já ali abrindo mão do seu conforto pessoal, dos seus bens, da sua segurança e colocando isso a serviço da comunidade. Depois ele volta a aparecer no capítulo 9, olha só o que diz aqui. Barnabé e Saulo. Você já ouviu falar de um cara chamado Saulo? Saulo é o famoso apóstolo Paulo. Só que esse apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele ganhava a vida prendendo e matando cristãos. Pessoas que tinham abandonado o judaísmo e ingressado na nova fé. E aí, de repente, esse sujeito chamado Saulo tem uma experiência com Cristo, com Deus, vê a luz de Deus na sua vida e muda totalmente. Só que aí ele enfrenta um problema. Olha o que o texto diz, em Atos 9. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé, o que ele fez? O levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, quem foi que pegou Saulo, que ninguém acreditava e que dizia, esse cara aí, na verdade, é um 7. Ou 7. Essa semana estava no grupo lá, todo mundo olhava para Saulo, 7. Mas o que Barnabé fez? Acreditou nele. Barnabé falou assim, eu acredito em você. Pegou o cara, conduziu o cara, levou o cara para o meio da igreja, para os apóstolos, falou, gente, vamos dar uma chance para o cara. E aí, gente, é interessante que Barnabé banca Saulo. Se não fosse Barnabé, não haveria Paulo. E se não houvesse Paulo, você não estaria aqui hoje. O maior missionário de todos os tempos, ele só foi o que foi, porque um dia alguém que não era nenhuma estrela, não era um dos apóstolos, chegou lá e bancou ele. E disse assim, eu acredito em você, vai lá, vou contigo. Barnabé que fez isso. Barnabé volta a aparecer no capítulo 11. Ele está na igreja de Antioquia. E veja só o que acontece. Essa historinha é interessante. Atos 11. É a terceira parada. Terceiro flash. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia
e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram quem, gente? Barnabé a Antioquia. A missão de Barnabé era chegar em Antioquia e ver, peraí, o que é isso que está acontecendo aí? Porque até agora a fé cristã é uma fé dos judeus. É uma fé que está pregada dentro do judaísmo. Mas chegou em Antioquia, começou outras pessoas que não eram judeus a aceitar esse caminho, a reconhecer Cristo como o Senhor da sua vida. E aí a igreja, peraí, nós temos que investigar esse negócio. Vamos ter que ir lá mandar uma supervisão. E quem que eles enviam? Barnabé. Barnabé vai como fiscal. E aí olha o que Barnabé faz quando chega lá. Barnabé, ali chegando, e olha só o que o texto diz. Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja, ele podia chegar lá e falar assim, peraí, quem foi que pregou para vocês aqui? Foi algum dos apóstolos? Não. Foi eu? Não. Então, peraí, se não foi eu não vou queimar minha mão aqui, minha opinião com vocês. Vocês vão ter que passar aqui num crivo. O sucesso não era de Barnabé, mas o que ele fez? Ele se alegrou. Ele foi capaz de ver a graça de Deus, ainda que essa graça não tivesse sido por causa dele, ou tendo ele como instrumento. Ele chegou lá e falou, olha, não foi eu que fiz isso, mas uma coisa eu sei, isso aqui é bom. E eu vou me alegrar com vocês. Ele se alegra com o sucesso do outro. Se alegra com o sucesso dos outros. É isso que ele fez. E aí ele chega e fala assim, Paulo, na verdade ainda era Saulo, fala, olha, tem um campo imenso aberto lá, eu sei que você está aí meio desconfiado, o pessoal ainda não quer te dar muita bola, mas faz o seguinte, vem comigo que eu tenho um campo maravilhoso para você pregar. A primeira igreja então de Saulo, quem é que chama Saulo para ser o pastor? Barnabé. Veja só o perfil desse camarada. O que nós estamos aprendendo sobre encorajamento? Quarta e última parada. Atos capítulo 15, versículo 36 a 39. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, e isso é muito interessante, porque no início, logo no início de Atos, você sempre vê assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, porque Barnabé era reconhecido. Aí, de uma hora para outra em Atos, muda. Começa a falar assim, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O que você entende? Barnabé é o que acolheu, que instruiu, que motivou. Só que o Saulo voou. E Barnabé disse, vai lá, meu irmão, vamos lá, eu estou contigo. Ele deixou de ser mentor para ser acompanhante. Veja que espetacular o caso de Barnabé. E ele vai dizer o seguinte, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, o Marcos, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, o Paulo e Barnabé, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O que você está percebendo aqui? Olha só que legal essa história. Barnabé está com Paulo, era o companheiro de viagem missionária de Paulo. Aí o que acontece? Eles se desentendem num determinado momento. Por que eles se desentendem? Porque na primeira viagem eles tinham levado um jovem chamado Marcos. Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E no meio da viagem o Marcos, talvez por ser muito novo, inexperiente, viu o peso daquela responsabilidade e recuou. Falou, não vou não, desistiu. Só que aí, o que acontece? O Paulo, na segunda viagem, fala, esse moleque eu não levo não. Porque eu vou levar para dar trabalho, vai chegar lá e vai desistir de novo, eu não levo ele.
O Barnabé falou, peraí, Paulo, peraí, vamos dar uma chance ao garoto. Vamos dar uma segunda chance. Ele desistiu, é verdade, mas vamos dar. Barnabé é aquele que dá a segunda chance. É engraçado que Barnabé faz com Marcos a mesma coisa que ele havia feito com Saulo, e que Saulo não foi capaz de fazer com Barnabé. Ele dá a segunda chance, ele encoraja. 4 cenas, 4 paradas rapidamente para a gente entender Barnabé. E aí, para concluir, então, e resumir essa história, o que nós podemos aprender com Barnabé, o encorajador, para motivarmos uns aos outros? Você vai levar a história desse cara para sua casa e você vai aprender 4 coisinhas bem rápido com ele. Em primeiro lugar, nós aprendemos que é preciso ter humildade para ver o sucesso do outro. Isso significa abrir mão do protagonismo, ficar em segundo plano. Gente, nós precisamos ter mais pessoas com a disposição de abrir mão do protagonismo. Pessoas capazes de trabalhar nos bastidores, de ajudar, levar pessoas a conseguir as coisas. Nós precisamos disso. Barnabé é isso. Aliás, você sabe o que é o sentido hoje da palavra Barnabé? Alguém sabe? Em que se usa essa palavrinha? Eu fui ver no dicionário o que é o Barnabé. Barnabé é funcionário público. Só que é um funcionário público de baixo, ali do baixo. Né? Ele não é o alto funcionário público. Ele é aquele cara que é o ajudante. Ele não é o herói, é o ajudante. E aí eu descobri uma frase fabulosa do Joaquim Barbosa, ministro do Supremo. Saiu na Folha de São Paulo. Olha só a frase que saiu na Folha de São Paulo. O relator do processo do mensalão no STF, ministro Joaquim Barbosa, recusou ontem o título de herói e disse ser apenas um Barnabé do processo. É óbvio que ele não é só um Barnabé. Mas ele reconheceu, ele usou essa palavra. Eu quero destacar aqui o uso que ele fez da palavra. E o que significa você dizer? De fato, nós precisamos disso. Precisamos de gente hoje que possa dizer, gente, eu sou apenas o quê? Um Barnabé. Quando alguém chegar para você e falar, não, rapaz, você tem que assumir um protagonismo, você diz, não, meu irmão, eu sou apenas um Barnabé. Ou seja, eu sou alguém disposto a colaborar, a ajudar. Barnabé é um Barnabé porque ele não se importou de ser o Robin de Paulo. Ele não se importou de ficar em segundo plano, de ser aquele que ajuda, que dá o suporte. É isso que ele fez. E é isso que nós precisamos fazer para encorajar as pessoas. Nós precisamos de mais pessoas capazes de assumir essa função. Você já percebeu como é difícil se relacionar com uma estrela? Como é difícil se relacionar com alguém que brilha demais? Por quê? Porque quem brilha demais, brilha demais. Não tem espaço para outro. As pessoas que a gente se dá melhor são as pessoas mais humildes, não são as estrelas. São aquelas que a gente gosta de estar junto, porque elas vão chegar para a gente e não vão se importar se de alguma forma você tiver uma vitória e essa pessoa não vai se sentir coagida a pensar, poxa, ele conseguiu e eu não. Ele vai se alegrar com a sua vitória. Ele vai se alegrar com você. Então a primeira coisa é humildade para ver o sucesso do outro. Isso é um primeiro passo para você se tornar um encorajador, um motivador. Segundo lugar, o que a gente aprende com Barnabé? A ver o bom das pessoas, ou seja, a ser mais positivo. Barnabé chega em Antioquia, é isso que ele faz. Eu pergunto, a igreja de Antioquia tinha defeito? O que vocês acham? Tinha, gente. Será que era tudo certinho lá, não tinha defeito nenhum? É claro que tinha, mas o texto de Atos diz que ele chega lá e ele tem olhos para ver o quê? O bom que havia ali. Ele tem olhos para ver o progresso. Você já viu que coisa desagradável é quando você está com uma pessoa e ela está sempre vendo o lado negativo da coisa? Ela está sempre vendo o que não foi legal. É muito desagradável isso. Você gosta de estar com alguém que quando você conta alguma coisa, ainda que não seja grande coisa, a pessoa vai dizer, poxa, legal. Tem alguma coisa boa aí nesse negócio. A gente precisa ter esses olhos. Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque o que é ter um olho bom? Ter um olho bom é ter um olho positivo, que vê o bom no outro. Tem gente que tem um olho ruim porque só é capaz de ver o que tem de ruim no outro. E Barnabé não é assim. Para motivar, a gente tem que ver o bom das coisas e das pessoas. O exemplo que eu tenho aqui é desse sujeito aí, olha que bonitão ele. Matthew Henry. Já ouviu falar dele? Ele é um grande comentarista, foi um expositor bíblico do século XVII. E uma vez conta a lenda, reza a lenda, que ele foi assaltado
Palavras, então, de Matthew Henry quando foi assaltado. Veja o que significa ser alguém bom, positivo. Ele fez uma oração escrita dizendo: Senhor, quero agradecer. Em primeiro lugar, porque eu nunca fui assaltado antes. Segundo lugar, porque levaram a minha carteira e deixaram a minha vida. Terceiro lugar, porque mesmo que tenham levado tudo, não era muito. E, finalmente, Senhor, quero agradecer porque eu fui aquele que foi assaltado e não aquele que roubou. 4 coisas para você agradecer quando você for assaltado. É possível ver alguma coisa positiva num assalto? Matthew Henry viu 4. Numa ocasião em que aparentemente você só ia reclamar da vida, o Matthew Henry achou 4 motivos para agradecer a Deus. Isso é que é um cara positivo, você não concorda comigo? Gente, isso é em dar graças em tudo. Como é que é? A primeira você descarta aí, mas de repente você pode mudar. Fala assim: eu te agradeço, Senhor, porque essa só é a 3ª vez que eu fui assaltado. Meu amigo foi a 10ª vez, eu estou ainda na 3ª, Senhor. Muito obrigado por isso. Então, gente, Barnabé nos ensina que para motivarmos uns aos outros, a gente tem que ser mais positivo. Vamos deixar de ser gente negativa, que vê sempre o problema, aquela pessoa que você sempre vai perguntar: como é que você está? Tá uma luta, meu irmão, uma luta. Dificuldade. Você imagina a minha luta. O sujeito está sempre assim, a cara dele nunca está assim, está sempre assim, ó, virado. Porque sempre está mais ou menos, não está nunca bom. Vê o bom das pessoas. Terceiro lugar, o que a gente aprende com o Barnabé rapidamente? Nós aprendemos a ir além dos estereótipos, ir além do rótulo, ir além da mancha. O que eu quero dizer? Visão de potencial. Por quê? Saulo, gente, ele era o quê? O perseguidor da igreja. O rótulo dele era esse. Ele chegou nos apóstolos e os apóstolos não queriam aceitá-lo. Por quê? O estereótipo dele qual era? Perseguidor. Mas Barnabé, ele viu além do estereótipo. Ele chega para João Marcos, e quem era João Marcos? Qual era o estereótipo de João Marcos? Corpo mole. É o cara que desistiu, abandonou o barco no meio da tempestade. Barnabé viu além do estereótipo de um fracassado. Barnabé viu além do estereótipo de um perseguidor. E você já viu como é difícil ver além do estereótipo? Gente, não tem uma coisa mais difícil do que você vencer um estereótipo. Quando você é marcado com um adjetivo negativo, a coisa mais difícil que tem, ainda que você mude, é fazer com que as pessoas acreditem que você mudou. É levar aquela situação num ponto tal que você não vai ser mais reconhecido pelo estereótipo. Nessa sociedade que a gente vive, a gente tem alguns estereótipos. Por exemplo, vamos botar alguns aqui. É o viciado. O sujeito foi viciado, teve problemas com drogas ou com álcool ou com alguma outra coisa, e por isso ele enfrentou luta. Só que aí o sujeito vence. Mas vai demorar para as pessoas olharem para ele e vai dizer: quem é aquele? Não, aquele cara é o que era viciado. Vai demorar. Mas ele vai precisar de um Barnabé que olhe para ele e que veja além do estereótipo dele. Um outro estereótipo: o sujeito é violento, ele é muito truculento, é muito duro. Uma vez que você tem esse estereótipo, ainda que você vire uma donzela, vai ser difícil alguém reconhecer que você é educado, não é grosso, não dá patada nos outros. Terceiro lugar, o gay. Estou falando gay mesmo. Porque muitas vezes a gente rotula a pessoa, ou cria um estereótipo, e depois, para mudar isso, é complicado. E se muda? Porque é possível ter uma mudança. Será que ele vai encontrar algum Barnabé que possa acreditar nele? Que possa acreditar no potencial, que possa ver além do rótulo, do estereótipo que a sociedade impõe? Ou então, um desequilibrado. O sujeito é maluco, doido. O sujeito pode se tornar o sujeito mais equilibrado do mundo, mas ele pegou o estigma de doido. E ninguém nunca vai deixar de dizer que ele é doido. É um estereótipo. Ou então, o sujeito é incompetente. Mentiroso, desculpa.
O sujeito é mentiroso. Incompetente é o próprio, vou botar logo então. É incompetente. É um mentiroso. Tem até uns 2 ou 3 filmes que falam isso, né? Tem aquele mentiroso. O sujeito é um estereótipo mentiroso, depois que ele para de mentir, ninguém acredita. São estereótipos, gente, que nós carregamos. E na igreja, para motivar uns aos outros, a gente precisa ir além do estereótipo. Precisa ser capaz de reconhecer a graça da transformação de Deus na vida das pessoas. Porque se um não acredita, os outros também não acreditam. As pessoas só acreditaram em Saulo porque teve alguém que foi lá e bancou ele, que acreditou nele, que motivou ele. E em quarto e último lugar, o principal, ter mais paciência com os outros. Barnabé, ele nos ensina paciência. Paciência que ele teve com João Marcos, paciência que ele teve com o próprio Saulo, com a igreja de Antioquia. Ele era uma pessoa que sempre tinha paciência. Olha, pode ser que o sujeito vá. Ele esperava pela ação de Deus na vida da pessoa. Ele não impunha. Ele esperava menos dos outros para poder esperar mais pelos outros. Esse era Barnabé. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente espera menos pelos outros e espera muito dos outros. Mas a gente precisa ter paciência. Paciência, porque Deus está trabalhando. Nós somos um canteiro de obras. Falei sobre isso aqui quando a gente falou da aceitação. Se Deus tivesse com a gente a mesma paciência que a gente tem com os outros, como é que seria? Barnabé nos ensina a sermos mais pacientes, para podermos motivar uns aos outros. Então, o que a gente aprende aqui? 4 coisinhas para a gente concluir. Então, primeiro, humildade de ver o sucesso do outro. Vamos ver se a gente fala juntos. Em primeiro lugar, o quê? Humildade de ver o sucesso do outro. Abrir mão do protagonismo. Em segundo lugar, ver o bom. Barnabé era bom e piedoso, é o que a Bíblia diz. Ele via o bom, ele era positivo, ao invés de alguém negativo. Em terceiro lugar, fazer o quê? Ir além dos estereótipos, ter uma visão do potencial. E em quarto lugar, paciência com os outros. Oferecer a segunda chance, a terceira, a quarta. Motivar, para motivar uns aos outros, você precisa aprender esses 4 princípios aqui. E eu diria que esses não são princípios da autoajuda. Esses são princípios do exemplo que foi Barnabé. Você quer ser um Barnabé? A pergunta que eu deixo para você hoje é essa. Como é que as pessoas se sentem quando estão perto de você? Como é que essas pessoas se sentem? Como as pessoas que convivem com você se sentem perto de você? Algumas opções. Insignificantes ou especiais? Inúteis ou úteis? Incompetentes ou competentes? Desprezadas ou valorizadas? Inválidas ou validadas? Como as pessoas se sentem? Você é alguém que coloca as pessoas para cima? Você é alguém que a pessoa chega triste e sai alegre? Ou será que você é alguém que a pessoa chega alegre e sai triste? Quero contar para vocês a história de Tommy, então. Historinha rápida. Tommy. Tommy era um aluno, uma criança extremamente ativa, curiosa, fazia pergunta o tempo todo na sua classe. E as perguntas as mais absurdas, às vezes sem nenhum sentido. E ele era extremamente curioso. E a professora teve um dia que a professora de Tommy encheu dele. Falou, meu irmão, você não deixa eu dar aula, você fala o tempo todo. Você é um cara que precisa ficar quieto. E a professora foi se enchendo, se enchendo, se enchendo. E veio uma outra, se encheu e se encheu. Ninguém aguentava o Tommy. Até que um dia o Tommy falou, a professora chegou para a mãe dele e falou, esse menino é um caso perdido. Não tem jeito. Não tem jeito esse menino. Só que a Tommy tinha uma mãe, que era uma Barnabé. E a mãe dele sempre incentivava, motivava. A mãe dele pegou o menino e trouxe para casa e falou, eu vou ser sua professora. E começou a ensinar as coisas para ele, a motivá-lo, a motivá-lo. Cada vez que ele falhava, ela dava uma segunda chance, estimulava ele a seguir em frente, ensinava a ele o valor da perseverança. E esse menino cresceu. O que aconteceu com esse menino?
quero dizer para vocês o seguinte, que ele se tornou um inventor, com mais de 1000 inventos patenteados, incluindo a vitrola e a primeira lâmpada incandescente. O nome desse menino é Thomas Edison. É o Tommy, como ele era chamado quando era criança. E por que ele se tornou o que tornou-se? O que ele se tornou? Por que ele se tornou Thomas Edison? Porque ele teve um Barnabé na sua vida. A mãe dele acreditou nele. Nós precisamos acreditar uns nos outros, gente. Talvez tenha alguém aqui hoje que se sinta desacreditado. E você está aqui hoje, você tem um poder enorme na sua boca, que é o poder daquele sujeito do filme lá do início. De chegar para o camarada e validar ele. E dizer, olha, você é importante, meu irmão, não desiste não. Você é especial, você tem valor. A frase, então, da história do Thomas Edison diz o seguinte: quando as pessoas são encorajadas, é impossível prever o quão longe elas podem chegar. Seja um motivador. Motivem-se uns aos outros. Eu faria uma analogia dessa frase, eu pergunto, onde uma igreja pode chegar? Se essa igreja for uma comunidade onde cada um motiva o outro. Vamos fazer uma oração?